Meu nome é Alexandre Moreto e este vídeo é um tutorial de dimensionamento do sistema de saídas de emergência em PPCI no Rio Grande do Sul, em edificações a construir, precisamente em classificação A2. E faz parte de um projeto de pesquisa para a elaboração do meu trabalho de conclusão de curso. O tutorial será proposto dentro do contexto de sugestão para melhorar o projeto de PPCI, visando destacar quais os principais itens avaliados pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, evitando que o plano retorne para uma possível reanálise, sendo dessa maneira aprovado de primeira caso não existam outras notificações cujas não digam respeito ao sistema de saídas de emergência. Apresento então a planta baixa de uma edificação classificada pelo Decreto 53.280 como multifamiliar A2. O projeto a ser acompanhado pelo tutorial é de uma edificação que possui 8 pavimentos, mais um duplex, e um subsolo destinado a garagens. São 6 pavimentos tipo, 2 unidades por andar, sendo a última unidade duplex. O subsolo e parte do térreo são destinados a vagas de estacionamento. Será feita a abordagem do dimensionamento dos itens do projeto de modo a apresentá-los estabelecendo uma sequência entre si, porque existem itens que dependem uns dos outros. Para o cálculo populacional, a legislação atual exige que seja adotada a tabela 1 do anexo A, da RT 11/2016, Saídas de Emergência, cuja recomenda que a população de edificações A2 sejam adotada a quantidade de 2 pessoas por dormitório, dando então as ressalvas letra C e letra R. A letra C, aqui nas notas específicas, estabelece que se houver dormitório de empregados, também serão contabilizados. E a letra R diz que se houver salões de festa de uso exclusivo de condôminos, este será classificado pela ocupação F8 e também haverá contabilização de pessoas segundo a tabela 1 do anexo A. Mas não é o nosso caso. Então vamos lá para nossas plantas, contar quantos quartos existem aqui nos nossos pavimentos. Iremos começar lá de cima da edificação e iremos no sentido descendente dos andares. Então, praticamente considerando a nossa linha de simetria aqui, dividindo a edificação em unidade da esquerda e unidade da direita, nós temos aqui uma suíte, um dormitório, mais um dormitório. Então, 3 quartos por unidade, sendo 2 unidades por andar, 2 pessoas vezes 3 quartos vezes 2 unidades. Totalizaremos 12 pessoas no pavimento duplex. Agora vamos aqui para o primeiro pavimento duplex. Visualizaremos aqui se existe algum quarto. Existe apenas sala de estar, sala de jantar, uma sala destinada a festas, mas isso internamente, né? Não é um salão de festas. Uma cozinha e uma área aberta. Então, isso se repete para a unidade da direita, não havendo quartos. E, por fim, a planta baixa do pavimento tipo, que são 6. Vamos então utilizar aqui a analogia da linha de simetria e analisar a unidade da esquerda, que é composta por sala de estar, sala de jantar, um quarto, achamos um quarto, outro quarto e outro quarto, 3 quartos também aqui na unidade da esquerda, mais 3 quartos com a unidade da direita, fecham 6 quartos, mais 6 quartos vezes 2 pessoas vezes 6 pavimentos tipo. Fechamos em 84 pessoas na nossa edificação classificada como A2. Mas temos também o subsolo, que segundo a tabela 1 do anexo A, segundo o decreto 53.280, o subsolo é classificado como G2.
E, segundo a nossa tabela da RT11, o subsolo G2 prevê uma pessoa por 40 vagas de veículo. Vamos aqui no nosso subsolo. Veremos que não temos 40 vagas de veículo, temos apenas 11 vagas aqui no pavimento térreo e temos mais 16 vagas no subsolo, totalizando então 27 vagas. Mas analisando apenas as 16 vagas do subsolo, classificado como sendo G2, não chega perto de 40. Então não temos população no subsolo. Nossa edificação então possui 84 pessoas. O segundo item a ser dimensionado para o sistema de saídas de emergência é o barramento antipânico. Segundo o item 5.5.4.6, as portas dos corredores, dos acessos e descargas das escadas e portas de acesso ao espaço livre exterior térreo deverão possuir barramento antipânico conforme NBR quando a população total da edificação for superior a 200 pessoas. A nossa população da edificação ficou restrita em 84 pessoas, então não será exigida a medida de barramento antipânico. O terceiro item do sistema de saídas de emergência é a representação do sentido de abertura de portas. A resolução técnica de saídas de emergência entende as portas como componentes fundamentais do referido sistema. Por isso, o item 5.5.4.1 estabelece que em edificações com população acima de 50 pessoas, as portas sejam abertas no sentido de trânsito de saída. A nossa população, como dito anteriormente, é 84 pessoas, portanto, ela se enquadra dentro dessa exigência. Então, todas as portas aqui no pavimento duplex, inclusive, estão abrindo para o sentido de trânsito de saída. Aqui nos pavimentos inferiores, como o primeiro pavimento duplex, a saída do apartamento da unidade, ó, as portas que dão acesso à escada estão abrindo todas no trânsito de saída das pessoas. O fluxo de pessoas tem que sempre ser facilitado, também no pavimento tipo, no térreo e subsolo, de igual maneira. Aqui o subsolo e aqui o térreo. Todas as portas que saem das escadas dão acesso à saída da rota de fuga, elas abrem no sentido do fluxo de pessoas. Inclusive essa porta aqui que dá acesso ao espaço exterior térreo, que possui 1,60 m e é aberta em 2 folhas. A largura das escadas deve ser proporcional às pessoas que transitarem por estas. Para isso devemos dimensioná-las segundo o item 5.4.1.2, N igual a P por C. P é a população que está no pavimento de maior população. E C a gente obtém através da tabela 1 do anexo A. O C é a capacidade da unidade de passagem. É o número de pessoas que passa por essa unidade em 1 minuto. Para escadas é 45. A nossa população presente no maior pavimento como a gente viu, são 2 pessoas por dormitório e todos os pavimentos possuem 6 dormitórios. 6 vezes 2 são 12 pessoas no pavimento de maior população, dividido então por 45. O nosso N é 0,26. O nosso N então precisa ser arredondado para o número superior mais próximo, ou seja, 1. O nosso N passou de 0,26 para 1. E além disso, para encontrarmos as larguras das escadas em metros, nós precisamos multiplicar o N por 0,55.
Esse valor, 0,55, é relativo a uma unidade de passagem. Então, a nossa escada, em teoria, tem que ter 0,55 metros, mas a largura mínima estipulada para escadas é 1,10 m. Vamos verificar aqui quantos metros nós temos na nossa escada. A nossa escada está dimensionada para 1,50 m, ou seja, a favor da segurança. Para a RT, a obrigatoriedade de rampa se dá quando? Sempre que não for possível dimensionar corretamente os degraus da escada e nas rotas de saída horizontal quando o desnível não permitir a instalação mínima de 3 degraus. Vamos abrir aqui a nossa planta. A nossa rota de fuga não é composta por nenhum desnível. E também os degraus da escada estão corretamente dimensionados. Então, portanto, esse item não é necessário na nossa edificação. Para a presença de gradis metálicos ou portas de correr, é exigido o preenchimento de um formulário atestando que o proprietário responsável pela edificação tem ciência de que as portas ficarão abertas durante o horário de funcionamento e só serão fechadas se não houver pessoas em seu interior. O formulário está presente no anexo D e é composto por esse sistema de itens que precisa ser preenchido. A presença de portas de enrolar ou gradis metálicos está vinculada a edificações comerciais. Como a nossa edificação é A2 multifamiliar, este item não é sistema a ser instalado na nossa edificação. O sétimo item do dimensionamento do sistema é o tipo de escada. Para o tipo de escada ser usada na edificação, deverá ser observada a tabela 4 do anexo C. A tabela determina o tipo de escada dependendo da altura e da ocupação da edificação. Para o tutorial é exigido o tipo de escada enclausurada protegida. Vamos aqui olhar na nossa planta. A altura do projeto é 19,63 metros, medidas do térreo até o último pavimento habitável, desconsiderando então o segundo pavimento do duplex, segundo a legislação. 19,63 metros se encaixa aqui nesse intervalo entre 12 e 30, e o grupo A, divisão A2, nos diz que a escada deverá ser enclausurada protegida. Porém, o item 5.7.8.3 da referida RT diz que na impossibilidade da colocação de janela na caixa da escada, a comunicação com esta deverá ser antecedida por uma antecâmara nos moldes das antecâmaras das escadas à prova de fumaça. O comprimento entre as antecâmaras deve ser no mínimo 1,80 m. O projeto possui 2,04 m. As portas corta-fogo deverão ser P60 e o tempo mínimo de resistência ao fogo na caixa da escada, isso é importante frisar, é de 4 horas ou 240 minutos. No pavimento térreo não há necessidade de haver antecâmara. O item 5.8.2 fala sobre o detalhamento que um corrimão deve atender para estar em conformidade. Existem vários itens a serem atendidos pelo dimensionamento, mas o mais normalmente cobrado em análise é a presença de corrimão nos dois lados da escada, representados inclusive na cor vermelha. Então eles devem estar situados nos dois lados da escada. E normalmente devem ser instalados entre 80 e 92 centímetros de altura, acima do piso.
As características construtivas estão descritas no anexo B. Estão divididas em código, tipo e especificação. As edificações que possuem classificação X são edificações estruturadas com entrepiso em madeira, aço ou assemelhados e edificações com cobertura em madeira, aço ou assemelhados, com função estrutural. Geralmente são esses. As classificadas como Y são todas as edificações não enquadradas em X e Z, ou seja, a maioria, e também o nosso caso. E edificações classificadas como Z são edificações com classificação Y, onde não for obrigatório o controle de materiais de acabamento e revestimento e segurança estrutural contra incêndio, com a adoção desses sistemas por opção do proprietário responsável técnico, podem ser enquadradas como Z. E edificações com classificação Y, onde for obrigatório controle de materiais de acabamento e revestimento e segurança estrutural contra incêndio, com a adoção do sistema de controle de fumaça. Aí então também poderá ser considerada Z. No nosso caso é Y. A característica construtiva é importante para o dimensionamento da distância a percorrer. Depois da tabela 3 do anexo B, existem notas gerais cujas atribuem às distâncias a percorrer tratamentos diferenciados dependendo das características construtivas. As distâncias máximas a serem percorridas estão contidas na tabela 3 do anexo B. Estão divididas em grupos, divisão de ocupação, por andar de saída, se possuem detecção automática de incêndio ou não, saída única ou mais de uma saída e se possuem chuveiros automáticos ou não. Para enquadramento na edificação do projeto, é grupo A e andar de saída e demais andares. Não possui detecção automática de incêndio, a saída é única e não possui chuveiros automáticos. Então, dos demais andares, nós temos 40 metros de distância a percorrer. E no andar de saída nós temos 45. Vamos começar do pavimento duplex. A distância a ser percorrida inicia na porta da unidade e vai até a comunicação com a escada. Eu tracei aqui uma polilinha. Que possui comprimento de aproximadamente 3,5 metros. Estamos super dentro do exigido. Vamos ver agora no pavimento tipo. Foi traçado aqui uma possível rota de caminho de fuga por um ocupante e ele tem aproximadamente 3,7 metros de distância a percorrer. Portanto, estamos dentro do que a legislação exige. Agora aqui no subsolo é onde nós temos a maior distância a percorrer. Esta polilinha aqui, comprimento de 16,6 metros. Está dentro da legislação. Agora o térreo. São 3 as possíveis rotas de fuga no térreo. Apresentamos 3 pontos desfavoráveis. Esta polilinha apresenta 25 metros de comprimento. Esta outra polilinha apresenta 22,5 metros de comprimento. E esta outra polilinha apresenta 10 metros de comprimento. Esta primeira polilinha ela poderia afindar aqui na entrada dessa porta corta-fogo, porque aqui dentro nós temos um sistema de enclausuramento que impede a propagação do fogo. Então, percorrendo essa área aqui, do estacionamento, do térreo até essa porta aqui, já estaríamos protegidos.
A partir dessa porta aqui estaremos protegidos. Já a distância a percorrer exibida por esta polilinha aqui, não há necessidade nem de ser calculada, pois estamos dentro da unidade enclausurada. A saída da escada aqui até aqui não há necessidade de ser contabilizada. E essa terceira polilinha aqui apresenta também as mesmas características da primeira. Assim que ela chega aqui nessa porta, ela começa uma área enclausurada, não havendo necessidade de contabilização dessa distância até a porta de saída. Mas por fatores de segurança contabilizamos essa distância e mesmo assim estamos dentro dos padrões exigidos pela legislação. Representação das larguras das saídas e representação da largura das descargas. Como modo de facilitação para análise da corporação, são exigidos estes dois itens de modo a indicar em planta a largura das descargas das saídas e sendo o uso do escalímetro apenas para verificação da medida e não para a determinação da mesma. Temos que representar em planta as larguras das saídas e larguras das descargas, todas dimensionadas conforme o NAP dividido por C. Segundo o item 5.7.1.1, as escadas deverão atender todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando obrigatoriamente no piso desta, não podendo ter comunicação direta com outro lanço na mesma aprumada. Isso acontece porque a população está descendo a escada e ela não vai prestar atenção, não vai dedicar a atenção dela a visualizar a sinalização do andar. Então, para evitar aquele movimento de espiral, e quando a pessoa se der por conta estar localizada já no pavimento térreo, no pavimento subsolo, é construído esse dispositivo que funciona como um alongamento da alvenaria, impossibilitando a pessoa de descer do térreo para o subsolo dentro da caixa da escada. Então a pessoa tem que descer, que sair da caixa da escada e entrar novamente para então se dirigir ao térreo, ao subsolo. Da mesma forma, funciona para as pessoas que sobem do subsolo. O item 5.7.1.3.1 fala sobre a área de resgate. Ela dá uma série de itens a serem seguidos, inclusive as dimensões que devem ocupar o espaço. Em casos de escadas, ela deve estar localizada na antecâmara, como demonstra os exemplos, e escadas enclausuradas ela deve estar fora do fluxo de pessoas. Um item a ser pontuado, que não é obrigatório, mas foi adotado nesse projeto como medida de segurança, são os dutos de entrada e de saída de ar e a antecâmara presente no subsolo. Também a localização do símbolo de acessibilidade, ou seja, todos esses itens aqui foram adicionados por segurança. A legislação não cobra isso para o subsolo. Para facilitar a leitura das medidas de segurança contra incêndio, a RT 5 parte 1.1 de 2016 orienta o plano a ser entregue numa escala em que seja fácil a visualização das medidas de proteção contra incêndio, e ainda orienta que essas sejam representadas na cor vermelha. O tempo requerido de resistência ao fogo pode ser expresso numa legenda ao lado do desenho e devem ser achuradas em planta as paredes que são corta-fogo. Lembrando que essas paredes são de escadas à prova de fumaça e devem ser resistentes a 240 minutos, ou seja, 4 horas. Aqui então a caixa da escada está representada na cor vermelha, os corrimãos na cor vermelha em ambos os lados da escada, portas corta-fogo
dutos de entrada e saída de ar. É assim então que o plano deve ser entregue para análise, sendo que o analista encontrará facilidade para visualizar o sistema de saída de emergência. Obrigado pela atenção e espero que este tutorial tenha sanado as dúvidas relativas à análise do Corpo de Bombeiros perante o sistema de saída de emergência.